Bom dia! Fala galera do nono ano, vamos para mais uma aula de matemática. Página 309. Nós vamos falar sobre os casos de semelhança. A questão número 1 da página 308, vocês podem passar um traço que ela foi cancelada. A letra A e a letra B, lá do comecinho da 309 também. Então vamos para os casos de semelhança. Em todas as situações que estudamos até agora, envolvendo semelhança de triângulos, a informação de quais triângulos eram semelhantes sempre foi dada. Então, sempre foi fornecido no enunciado qual triângulo era semelhante a qual, não é mesmo? Na maioria dos problemas, porém, perceber a existência de triângulos semelhantes é um dos desafios da questão. Então, você tem que descobrir qual triângulo é semelhante ao outro. Nesses casos, é necessário inicialmente identificar um possível par de triângulos semelhantes no contexto apresentado. Então, a partir de agora, nos exercícios, você tem que identificar os pares de triângulos semelhantes e mostrar que eles de fato são semelhantes. Somente depois disso, montamos a proporção entre as medidas dos lados correspondentes dos dois triângulos, para calcular as medidas desconhecidas dos lados. Aí vem o valor do x e do y. Vamos começar a estudar casos de semelhança, que são as condições mínimas a serem verificadas para garantir que dois triângulos sejam semelhantes. Utilizando os casos de semelhança em diferentes situações, poderemos identificar quando um triângulo é semelhante a outro. Então, o primeiro caso de semelhança é o caso ângulo-ângulo. Para que serve? Para que servem os casos de semelhança? Para você ter as condições mínimas para identificar um triângulo semelhante a outro. Caso ângulo-ângulo. Número 1. Na figura a seguir, em que as retas, eu tenho a reta R, a reta S, a reta T. Elas são paralelas, elas mantêm a mesma distância, nunca se encontram. Vamos analisar os triângulos A, B, C, que é o triângulo maior, e o triângulo ADE. ADE, que é o triângulo menor. O que a gente pode observar? Que eles têm em comum o ângulo A. O ângulo A pertence ao triângulo menor e esse mesmo ângulo A pertence ao triângulo maior, certinho? O que nós também podemos identificar? O ângulo B e o ângulo D, eles são ângulos que ocupam a mesma posição, só que em retas paralelas diferentes. Quando isso acontece, eles são ângulos correspondentes, eles são iguais, eles têm exatamente a mesma abertura. O mesmo acontece com o ângulo E com o ângulo C. Eles estão em posições iguais, só que em retas paralelas o quê? Diferentes. Eles possuem a mesma abertura, eles são iguais. Quando isso acontece, eles são o quê? Ângulos correspondentes e possuem a mesma medida. O que nós podemos fazer? Nós podemos comparar o lado AB com o lado AD. Nós podemos comparar o lado AC com o lado AE. Para montar uma proporção, você tem que montar uma razão e seguir uma ordem. O lado AB é do triângulo maior, o lado AD é do triângulo menor. Então, eu comecei com o lado do triângulo maior, depois eu peguei o lado do triângulo menor. A outra razão tem que seguir a mesma ordem. O lado do triângulo maior, que é o AC, depois o lado do triângulo menor, que é a E. Você pode mudar essa ordem? Sim, desde que você coloque o lado menor em cima, o lado maior embaixo. E na outra razão também, o lado menor em cima, o lado maior embaixo. Certinho? Agora temos uma pergunta aqui no finalzinho da página 309. Vamos lá? Compare os ângulos internos dos dois triângulos, identificando todos os pares que possuem medidas iguais. Justifique sua resposta.
O ângulo A é comum aos dois triângulos. Logo, sua medida é igual nos dois. Eu já expliquei isso. Os ângulos B e D têm medidas iguais, porque são ângulos correspondentes de retas paralelas. Os ângulos C e E têm medidas iguais, porque são ângulos correspondentes de retas paralelas. Certinho? Então, nós temos a comparação de todos os ângulos. Agora, vamos para a página 310. Prontinho. Página 310. Usando o teorema de Tales, escreva uma proporção relacionando as medidas AD, AB, AC, AE e AC dos lados dos triângulos ADE e ABC. Nós fizemos lá. O AD está para AB, assim como AE está para AC. Lado do triângulo menor, lado do triângulo maior. Lado do triângulo menor, lado do triângulo maior. A ordem tem que ser seguida. AB, que é o lado do triângulo maior, para AD, que é o lado do triângulo menor. Então, aqui a mesma ordem, AC, que é o lado do triângulo maior, para AE, que é o lado do triângulo menor. As duas proporções são válidas, desde que você siga essa ordem. Letra C. As relações estabelecidas nos itens 1A e 1B são suficientes para mostrar que os triângulos ADE e ABC são semelhantes? A resposta é não. Para que os dois triângulos sejam semelhantes, precisamos garantir que as medidas dos ângulos correspondentes sejam iguais. Nós verificamos que todos os ângulos correspondentes são iguais no item 1A, certinho? Segunda observação. As medidas dos três lados do primeiro triângulo sejam proporcionais às medidas dos lados correspondentes no segundo triângulo. Nós não conseguimos fazer isso. No item 1B, esse item aqui, mostramos a proporcionalidade apenas para dois pares de lados. Nós não mostramos para um terceiro par. Para garantir a semelhança, falta provar a proporcionalidade para o terceiro par de lados, certo? Então, ficou faltando o terceiro par. A número 2, ela é cancelada. Agora, nós vamos para a página 311. Página 311, a letra C, lá do comecinho, que é continuação da questão 2, é cancelada. A número 3, faça um resumo, completando a frase a seguir com a conclusão que você chegou após responder aos itens 1 e 2. O que eu quero que vocês entendam? Toda vez que eu tenho lados paralelos, dessa forma, eu tenho um triângulo, eu tenho o lado DE paralelo ao lado BC. Eu tenho um triângulo dentro de outro triângulo e lados paralelos. Toda vez que isso acontece, os triângulos ADE, que é o menor triângulo, ele é semelhante ao triângulo ABC, que é o maior. Então, nos exercícios que você identificar essa figura, eles são semelhantes. O triângulo menor é semelhante ao triângulo maior, se os lados forem paralelos. Você tem que observar aqui, DE e BC são paralelos? Então, os triângulos ADE e ABC são semelhantes. Essa conclusão é conhecida como teorema fundamental da semelhança. Agora, nós vamos para a questão número 4. Considere os triângulos ABC e o triângulo FDE, desenhados a seguir. Eles possuem dois pares de ângulos com medidas iguais. O ângulo
A, que mede alfa, e o ângulo F, que mede alfa. O ângulo B, que mede beta, o ângulo D, que mede beta também, certinho? Letra A. Sobre o triângulo ABC, desenhado acima, você vai construir outro triângulo que será nomeado de A, D', E'. Para isso, marque sobre o lado AB, sobre esse lado, um ponto D', certo? De modo que o AD', que esse AD' seja igual à medida de FD. Use seu compasso para transportar a medida FD. Como você transporta uma medida? Você pega o seu compasso, coloca a ponta seca em um vértice, a ponta com grafite no outro, certo? Essa abertura tem que ficar perfeitamente com o tamanho de FD. Só um minutinho. Prontinho. Agora que eu tenho a medida FD aqui, o que eu faço? Eu transporto para cá. Eu marco aqui o ponto D, certo? Continuando. Partindo de D', trace um segmento que intersecte o lado AC no ponto E', de modo que o ângulo ADE tenha a mesma medida do ângulo D. Use o transferidor ou compasso para transportar a medida do ângulo D. O que você pode fazer aqui? Você pode pegar o seu compasso, ponta seca no F, ponta com grafite no E. Transporta a medida para cá. Você vai ter esse ponto e esse ponto. Aí é só ligar o D' com quem? Com o E', certinho? Aí você já tem o triângulo construído. Letra B. Observe que os triângulos AD', E' e FDE são congruentes. O triângulo que nós acabamos de construir é exatamente igual ao triângulo DEF ou FDE. Qual é o caso que garante essa congruência? Qual caso garante que eles são congruentes? Os triângulos AD', E' e FDE são congruentes pelo caso ângulo, lado, ângulo. Eles têm o que em comum? O ângulo, o lado que nós construímos e aqui o outro ângulo, porque foi solicitada a construção do ângulo, certo? Então, a medida do ângulo A é igual à medida do ângulo F, que é alfa, certo? Medida do ângulo A igual à medida do ângulo F, que é alfa. O segmento AD' é igual ao segmento FD, que nós transportamos com o compasso. A medida do ângulo D' é igual à medida do ângulo D, que é beta, certinho? Então, eles são congruentes pelo caso ALA, ângulo, lado, ângulo. Caso de congruência, nós já estudamos no ano passado. Agora, página 312. Na página 312, nós temos a letra C. Os lados D', E' e BC são paralelos? Justifique sua resposta. Se você voltar lá na página anterior, você vai perceber que eles são paralelos sim, são retas que mantêm a mesma distância, né? São lados que mantêm a mesma distância e que não se encontram. Então, sim, os lados D', E' e BC são paralelos. Nós observamos também que os ângulos A, D, E, A, D', E' e ABC têm medidas iguais. Se as medidas são iguais, é porque as retas possuem a mesma inclinação. Então, as retas D', E' e BC são paralelas. Letra D. A partir da propriedade descrita no item 3, o que você pode afirmar sobre os triângulos ABC e AD', E'? Eles são triângulos o quê? Semelhantes. Qual é a condição que nós descobrimos na página anterior? Pois D', E' e BC são retas o quê? Paralelas, são lados paralelos. Letra E. O que você pode concluir sobre os triângulos ABC e FDE?
Como o triângulo A, D', E' e FDE são congruentes, e como os triângulos A, D', E' e ABC são semelhantes, concluímos que esses triângulos também são semelhantes. Os triângulos ABC e FDE são semelhantes. Agora nós vamos para a conclusão. A conclusão obtida no item 4E é conhecida como caso de semelhança ângulo-ângulo. Descreva esse caso no espaço abaixo. Qual é o caso ângulo-ângulo? Se dois triângulos possuem dois pares de ângulos com medidas iguais, então eles são semelhantes. Você verificou, tem dois pares de ângulos com medidas iguais, os triângulos são semelhantes. Por hoje é só. Qualquer dúvida é só me chamar no privado. Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau!